Transforma-me conforme a tua palavra. Shalom, irmãos e irmãs, que a paz de Deus continue a te guardar, seu coração e sua mente, para que você persista no caminho do Senhor. E prestando atenção nos sinais que se apresentam na sua vida, te alertando que alguma coisa está errada e que precisa de uma correção. No versículo 5 até o versículo 9 do capítulo 14 de Juízes, mais um sinal. Nós vimos que o desejo, coração de Sansão, o desrespeito dele, eram sinais que apontavam problemas que precisavam de correções. Queremos ver hoje mais um sinal na vida dele. Nós já sabemos que antes do seu nascimento já havia sido dito que ele teria uma vida diferente, que ele faria um voto de Nazireu, que esse voto de Nazireu é de que ele não ingeria nada da uva, vinho, não raparia seus cabeças. Eram sinais de que ele fora consagrado e separado para o Senhor. E algumas coisas chamam a atenção nesses versos. O versículo de número 5 diz que ele foi, porque ele estava determinado a ter aquela mulher filisteia, e ele, junto com seus pais, vão na direção de Tímina, e é interessante que tem, aí no início do versículo 5, que e chegando às vinhas de Tímina. Vinha é lugar de plantação de uva, de fazer vinho. O que um homem que tinha feito o voto de Nazireu estava fazendo próximo a essa vinha? Lugar que ele deveria manter distância. E aí nós já vemos aí um sinal, queridos, que é o sinal da desobediência. Sansão, um homem desobediente. Não bastasse o sinal do desejo do coração, do desrespeito dele, agora ele é desobediente. Ele não poderia se aproximar. E percebe o grau de desobediência que depois ele caminha. O texto nos faz pensar que os pais foram na frente para tratar das questões lá do casamento, que ele ficou ali vagando por ali, um leão aparece e ele, numa força sobrenatural, mata o leão. E depois de um tempo ele passa lá a ver o corpo, o cadáver do leão, mel. Ele se aproxima e pega o mel, e ele não poderia, o Nazireu, quem fez o voto de Nazireu, não podia se aproximar de um cadáver, seja ele qual for, humano ou animal. E é interessante como ele está tão consciente da sua desobediência, que ele traz aquele mel para os seus pais e não diz de onde ele pegou. Ele esconde. Isso me faz pensar, irmãos e irmãs, que esse sinal tão forte na vida dele, da desobediência, que para ele é algo tão natural, dele se aproximar do cadáver, dele pegar o mel, dele consumir, de levar para os seus pais. Ele sabe que ele é tão desobediente nessa questão que ele esconde dos seus pais o que ele fizera, o que para ele, no coração dele, está muito confortável. Ele está tratando as coisas de maneira comum. Porque se ele é uma pessoa de consciência realmente, que esse sinal estava forte na vida dele, ele se conscientizar, não, eu não poderia ter feito isso, ele deveria se apresentar a um sacerdote, ele deveria raspar suas cabeças, ele deveria começar todo de novo o seu voto de Nazireu, mas ele não trata dessas coisas. Por que ele não trata dessas coisas? Porque ele não está levando em consideração os sinais na vida dele que está levando ele para um caminho errado, levando ele para problemas. E a realidade é uma frase que eu ouvi de um garoto, à época ele tinha cerca de 10 anos, porque ele tinha feito alguma coisa errada e os pais dele tinham disciplinado ele, e eu encontrei ele chorando, e eu não sabia ainda o que se tratava, e eu perguntei para ele o que está acontecendo, e a resposta dele, choroso, com os olhos em lágrimas, foi: desobediência leva a sofrimento. Que frase muito característica, uma frase muito interessante.
Ele havia desobedecido a seus pais e foi disciplinado por conta disso. E ele estava consciente que a desobediência leva ao sofrimento. E é uma verdade da vida. Mas Sansão não está prestando atenção nos alerta e ele continua nos seus passos da desobediência. Por isso, querido, é um sinal muito forte quando nós começamos a desobedecer os princípios de Deus na nossa vida, quando nós começamos a desobedecer ao Senhor, aproximar das coisas que nós sabemos que não devemos tocar, fazer, mas está se aproximando, está rompendo, quebrando votos, quebrando princípios, quebrando mandamentos. Esse é um sinal que alguma coisa precisa ser feita e que haverá grandes problemas na vida. Algo para nós pensarmos nesse dia. Que Deus te abençoe e que você tenha um dia de paz. Shalom. Transforma-me conforme a tua palavra.